você? Marilia Schuller, uma gaúcha, nascida na Igreja Metodista do Brasil, nascida no sul do Brasil, com um sobrenome alemão, porque meu avô, meu pai do meu pai, foi adotado por alemães no sul do Brasil, e então minha família negra recebeu esse sobrenome alemão. Então eu cresci a minha vida explicando como eu, uma mulher negra, tinha um sobrenome alemão. Nasci na Igreja Metodista, tradição da minha família, e continuo sendo metodista, mas eu diria, fazendo conexão com a igreja, fazendo conexão com a minha herança negra, que tem 3 elementos que me constituem, que surgem, que fazem com que eu seja quem eu sou, que é a própria história da escravidão no Brasil e do tráfico negreiro, de todos os meus ancestrais que vieram da África para o Brasil. Esse é um elemento fundamental. O segundo elemento fundamental é o fato de que eu nasci metodista, minha mãe, eu continuo sendo metodista, e eu acho que o terceiro elemento é que eu, como mulher, essas raízes todas me levaram também a me compreender como uma mulher negra brasileira, com essa dimensão de compreensão da vida que passa por esses elementos históricos, tanto transatlânticos como históricos no sentido da própria Igreja Metodista no Brasil. Você é uma teóloga? Podemos dizer assim? Eu sou uma teóloga, eu nunca ouso dizer que eu sou uma teóloga, mas eu acredito que eu penso teologicamente. Eu estudei teologia e eu fiz mestrado em ciências da religião, e a teologia sempre foi uma área que me fascina, me encanta, e a dimensão da espiritualidade também é muito presente na minha vida. E eu estudei teologia na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, lá em São Bernardo do Campo. Anos maravilhosos, de experiência muito rica mesmo. E na sua experiência como mulher negra, como teóloga, como ativista no enfrentamento do racismo, você pode nos contar então essa história, trazer essa memória de como o enfrentamento do racismo ele se dá na igreja evangélica no Brasil, ou entre as igrejas evangélicas no Brasil? Olha, para ser justa, eu diria que eu gostaria de falar da experiência da igreja evangélica do ponto de vista da igreja metodista, né? Eu começo mencionando uma dimensão que nós, quando estudamos teologia, lá na Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, nós tínhamos também uma matéria, que não me lembro o nome da disciplina agora, que nos permitia visitar diferentes comunidades, não só comunidades cristãs, mas de outras religiões também. Então, essa dimensão da religiosidade no Brasil também estava presente até na minha formação teológica na Faculdade de Teologia. Isso era muito rico. Na Igreja Metodista tem uma raiz histórica de pessoas que se engajaram também pela influência da Igreja Metodista americana e outras igrejas protestantes dos Estados Unidos, que se fizeram presente na nossa história no Brasil, da questão de direitos humanos, digamos assim, da luta por direitos, e colocando isso como uma luta contra o racismo, e da participação da comunidade negra, do povo negro brasileiro nas igrejas protestantes, no nosso caso na Igreja Metodista. E um precursor desse movimento na Igreja Metodista é o reverendo Antônio Olímpio de Santana,
pessoa que todos nós que militamos nos anos 80, 90, uma pessoa muito importante, porque não só na Igreja Metodista que se formaram núcleos de combate ao racismo, pastorais de combate ao racismo, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul também, e também tem em Minas Gerais e em outros lugares do Brasil. Então, esse trabalho, que eu quase ousaria usar a palavra ancestral na Igreja Metodista, porque esse nosso ancestral, Antônio Olímpio de Santana, foi uma pessoa que mobilizou esse movimento na igreja e com outras igrejas também, e também em associação com o próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que posteriormente a Comissão de Combate ao Racismo passou a ser parte, né, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, essa experiência na Igreja Metodista gerou pastorais de combate ao racismo em diferentes lugares do país. Também há livros que foram escritos por diferentes companheiros e companheiras tratando da questão do racismo na igreja e também da presença, porque é fato que existe uma presença significativa e importante da população negra na Igreja Metodista, não só aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos lugares onde é mais expressiva a presença da população negra na igreja no estado do Rio de Janeiro, mas exatamente por uma questão histórica da presença negra no estado do Rio de Janeiro, mas também no Rio Grande do Sul, enfim, em outras partes do Brasil. Então, essa raiz estava presente lá e continua alimentando, é como um rio que continua correndo, porque essas expressões de compreensão teológica, de busca de uma identidade que reflete sobre a nossa negritude em relação à igreja, em relação ao evangelho, em relação à questão da libertação, em relação à questão da emancipação, da luta contra a discriminação, enfim, todos esses elementos fazem parte, né, desse processo de luta e engajamento que se expressam ainda hoje na vida da Igreja Metodista e de muitas outras igrejas hoje em dia, com certeza, que também tem seus movimentos ou algumas expressões de luta contra o racismo, né? Então, nós podemos entender que a Igreja Metodista foi pioneira. Pioneira nesse trabalho. E se você me permite, eu faria um gancho com o papel da Igreja Metodista nesse trabalho e essa dimensão ecumênica e o empoderamento de mulheres negras. Eu diria que o pastor Antônio Olímpio de Santana também era um cara que tinha essa consciência da importância de facilitar que as mulheres negras assumissem o seu espaço, o seu potencial nesse contexto de luta. Então, lá pelos idos de 89, 90 talvez já fosse, o Conselho Mundial de Igrejas, do qual o Antônio Olímpio de Santana participava, da Comissão de Luta contra o Racismo, se chamava a Comissão de Combate ao Racismo, no caso. Ele soube que a diretora do programa de Mulheres e Racismo, que era uma mulher fabulosa, Jean Sindab, americana, negra americana, que ela ia embora, ia sair do Conselho Mundial de Igrejas, e que aquela vaga do trabalho dela seria aberta para inscrições e entrevistas. E como ele fazia parte da comissão, ele ficou sabendo com antecedência sobre isso. Ele voltou ao Brasil de uma das reuniões e falou assim para mim: olha, a Jean Sindab vai embora. E eu estou pensando, queria te fazer um convite.
você não quer se candidatar para ser, para ocupar a posição dela, secretária executiva, que é Program Executive, do Programa de Mulheres e Racismo, ligados ao Programa de Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas. Obviamente que imagina que eu ia responder que sim, de jeito nenhum, mas eu, com temor e tremor, passei semanas orando e refletindo e pensando, vendo se realmente era uma coisa que eu teria a coragem de fazer. Bom, eu sei que ele continuou insistindo e me conseguiu toda a documentação e eu me inscrevi para ser uma das candidatas e eles me escolheram como candidata e nós éramos 3 mulheres, uma indígena americana, uma negra colombiana e eu, uma negra brasileira. Nós éramos as 3 que fomos ser entrevistadas e pela a minha vivência ecumênica, que eu já tinha uma caminhada ecumênica, inclusive de formação ecumênica, né? Lá no Instituto de Beauvais, perto de Genebra, pela minha formação teológica, pelo meu engajamento com o Programa de Combate ao Racismo, por conhecer as igrejas, que isso era importante. Então, o então secretário-geral do Conselho Mundial, Dr. Emílio Castro, metodista do Uruguai, que teve a palavra final, depois que a comissão considerou que eu poderia ser essa pessoa. Então eu fui escolhida para trabalhar no Programa de Mulheres e Racismo, aonde essa dimensão do empoderamento das mulheres, da articulação de mulheres indígenas, negras, mulheres de minorias étnicas, e também as mulheres Dalits. Então todo esse universo que não era só o Brasil. Então eu trabalhava com mulheres negras e indígenas no Brasil, mas a gente tinha conexão e vínculos com mulheres negras, indígenas e outras etnias também, em diferentes lugares do mundo. Então eu vejo também essa raiz histórica do meu engajamento na luta contra o racismo como total herança do ministério do reverendo Antônio Olímpio de Santana, que me encorajou, me incentivou e, me apoiou, e tantas outras mulheres, com certeza outras mulheres negras também que estavam engajadas nesse trabalho. Uma questão que brota dessa reflexão que você faz, da experiência que você teve no Conselho Mundial de Igrejas e partindo da experiência na própria Igreja Metodista. Existe racismo dentro da igreja? Certamente, eu não teria dúvidas de mencionar que existe racismo dentro da igreja. O que eu diria que não é evidente, que não é tão palpável, é as manifestações de racismo dentro da igreja. Porque muitas vezes elas são manifestações veladas, elas não são explícitas. Aliás, ninguém na igreja dirá, eu sou racista. Ninguém na igreja vai admitir que no seu íntimo a pessoa entende que pessoas de diferentes tons de pele, de diferentes etnias, têm uma hierarquia, especialmente porque Deus criou a todos nós. E as pessoas não admitiriam isso, porque é vergonhoso, não é cristão, não é evangélico admitir que há racismo na igreja ou que elas são racistas, né? Então, eu acho que, começando por aí, é uma questão. Agora, eu acho que um elemento importante é que muitas e muitas vezes as comunidades de fé diversas, de diferentes denominações, não, mesmo tendo maioria de negros e negras na sua comunidade, muitas vezes não levam em consideração a história, o histórico dessas pessoas, e mesmo as situações de pobreza, de empobrecimento
dessas pessoas que têm elementos históricos tão importantes da nossa própria história. E essa dimensão não é trabalhada na igreja, né? Então, o racismo, ele passa meio por baixo do pano, muitas vezes, ele não é explicitamente discutido. Então, nós somos todos iguais perante Deus, mas há pessoas que acham que tem alguns que são mais iguais do que outros, né? Então, eu entendo que existe um esforço de muitas pessoas, de muitos cristãos e tal, de ter uma atitude além, superior à questão de discriminação contra negros, indígenas, contra imigrantes que vêm de países como Haiti, ou de indígenas que possam vir da Venezuela, ou os nossos próprios indígenas no nosso país. Então, mas nós somos iguais, somos todos iguais, porque Deus nos criou igual. Mas a realidade de discriminação, a desigualdade que graça no Brasil, é um elemento que a igreja muitas vezes não ensina na escola dominical, não discute na escola dominical. Então essas dimensões do social, de como esses elementos históricos dialogam no nosso contexto brasileiro, muitas vezes não é falado na igreja, não é conversado na igreja. E eu acho que a igreja é um espaço para isso, porque somos assim, uma representação do próprio Brasil, da própria realidade brasileira, né? Então, perfeito. E essa reflexão nos leva a uma última questão para a gente fechar essa conversa. Racismo é pecado? Totalmente, totalmente. Mas racismo é pecado, assim como homofobia é pecado, como misoginia é pecado. Eu de coração, como mulher cristã, que quero viver segundo a vontade de Deus, afirmo que na minha compreensão, todos esses elementos são pecado. Porque eu acho que Deus fundamentalmente nos chama, porque como Deus que ama a todas as pessoas, eu acho que tem um chamado fundamental na nossa vocação cristã de amarmos as pessoas, não só aqueles que são nossos amigos, não só aqueles que são parecidos conosco, mas de amor ao próximo. Então, como eu posso falar de amor ao próximo, inclusive de amor aos inimigos, como está escrito no Evangelho também, que diz que a gente tem que amar os nossos inimigos também, nesse caso. Mas como eu posso falar de amor ao próximo e continuar vivendo o racismo, a homofobia, a misoginia, enfim, todos esses elementos que eu considero pecaminosos diante de Deus?